Fala pessoal, hoje a gente vai falar da evolução das placas HAL da Rossi. Tá, essa foi uma das primeiras placas lançadas, KXH30, tá, essa versão até 1.1. Tá, a Rossi foi, ao passar dos tempos, inovando softwares, tá, botando mais coisas nas placas, mais funções. Tá, ela vinha inicialmente tá, com parada suave, tá, depois a função fechadura, pausa, que era o fechamento por tempo, e a função predial, que era o fechamento somente automático por tempo, tá? E aqui em cima a embreagem, que regulava a força dela, tá? Fazia a simples ligação, tá? Fase neutro, capacitor, o comum do motor, os lados, ela já saía funcionando. E depois eu tinha as demais funções aqui. Tá? Ela era bem simples em relação ao que é hoje. Depois houve uma atualização da placa e ela passou a se chamar KXH30FS. O que é a função FS? Ela tinha a função de fall safes, que se tornou obrigatório, tá? Que era tu ter a fotocélula para sistema de segurança. Tá? Além disso, eles começaram a colocar um outro botão aqui em cima, que era ajustes, que controlava o freio inicialmente, tá? 25, 50, 75, 100% ou sem freio. E já tu tinha uma opção aqui de deixar o portão numa função leve ou pesada já. Tá? O HAL continua no mesmo lugar e a função fall safe era esse jumper aqui do lado. Essa foi a KXH FS. Depois isso aqui mudou para a evolução da linha N. Tá? Que a versão mais atual, tá? É a versão NKXH30. Tá? Essa versão daí ela tem bastante funções de ajuste, tá? Mantém a embreagem, que é a força. Aqui onde tinha antigamente a fall safe, o fall safe veio agora, tá? Passa a ser esse quinto dipzinho aqui, tá? Mantém parada suave, mantém a fechadura, mantém a pausa, mantém o predial aqui, além da fall safe. A partir de agora, tá, o ressonador aqui passa a ser de maior desempenho, tá? O HAL se mantém no mesmo lugar. Ela tem agora a função de sempre indicar a versão que ela está ao ligar. Então essa placa aqui é a última versão, que tem a versão Smart Close, tá? Então quando eu ligo ela vai piscar uma vez o verde do FA. Indica que é a última versão e já tem a função Smart Close, que é a função que quando o portão fecha, mantém o portão pressionado. Então ele se torna bem mais seguro. Tá? Além disso, daí as funções que hoje ele tem aqui, continuam as funções de freio, continuam as funções de portão pesado e leve. Ele tem uma função que tu pode usar a fotocélula tanto NA como NF. Tá? Tu pode habilitar e tu pode usar a placa para as outras funções, desabilitando as funções de fim de curso. Tá? Essa é a nova placa, a placa mais atual. Tá? Além, claro, eles vêm melhorando o sistema de entrada dela, tá? De componentes para, eu digo assim, com fontes melhoradas, componentes para evitar melhor a corrosão da própria placa. Tá? Porém, mantém a tradicional ligação dela. Então, neutrifase, capacitor, o motor aqui, o EL comum, tá? E os demais itens aqui, ligação da fotocélula, alimentação para receptores, GND de botoeira, tá? Fechadura e sinaleiro. Tá? Essa é a placa mais atual, NKXH30. Então, pessoal, só para deixar claro, essa placa passa para esta placa, que passa para esta placa, tá? Isso é uma evolução dessas três placas e as placas todas são compatíveis uma com a outra, tá? Sempre agregando mais funções e mais confiabilidade. Todas essas atualizações que vão tendo vão saindo nos manuais. Por exemplo, esse é o último manual da placa que a gente acabou de falar, que é a NKXH30, e tá aqui a nova função Smart Close, tá? Que é a que eu expliquei antes. Então, se você comprar essa placa ou essa placa, as placas vão sendo evolução uma da outra, tá? E são sempre 100% compatíveis.
Se você comprou a última versão, ela tem alguma coisa que não funciona igual a última placa, cara, consulta a gente, pergunta, a gente consegue lhe orientar, tá? Como ela tem mais funções, ela tem uma capacidade de regulagem até melhor, mais fina do que a sua anterior.